Camaradas, hoje nós iremos falar de capitalismo de guerra. Muito embora o nome se pareça com o comunismo de guerra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas completamente diferentes. Então fica aí que vai ser interessante a gente falar sobre isso. Bom, para a gente falar sobre o capitalismo, então a gente precisa entender um pouco do básico sobre ele, né? Para você criticar um sistema, você tem que entender ele. Assim como Marx se dedicou a fazer nos seus trabalhos. Marx não escreveu sobre o comunismo, Marx escreveu sobre o capitalismo. Tanto é que o livro mais importante dele é o Capital. Então Marx não estuda o comunismo. Ele propõe o comunismo como uma forma de rebater o capitalismo, que era o que ele de fato estudava e via que era falho. Bom, e como Marx disse, como a gente sabe, o capitalismo tem uma estrutura falha tanto política como economicamente. Mas aí pode chegar alguém aqui e, com razão talvez, porque dúvidas aparecem e todo mundo tem. Inclusive eu, você, todos nós estamos propensos a ter dúvidas, né? Então pode chegar alguém aqui e falar: ah, mas o capitalismo não é falho economicamente, ele produz muita riqueza. Bom, esse argumento, esse tipo de argumentação é totalmente errado à medida que você entende que quem produz de verdade a riqueza não é o capitalismo, não são os burgueses, mas sim o trabalhador. O trabalhador de fato é quem produz a riqueza. Mas beleza, vamos fingir que em alguma galáxia bem distante o capitalismo produza algo. Ele ainda assim é falho porque a distribuição dessa riqueza continua sendo desigual, ela é monopolizada por grandes burgueses que vivem no luxo enquanto tem pessoas na miséria. A lógica do capitalismo é que o rico sempre vai ficar mais rico e o pobre sempre vai ficar mais pobre. Então, por ser falho, o capitalismo busca formas incessantemente para se manter vivos, digamos assim. Veja, o capitalismo ele é um sistema tão falho, mas tão falho, que ele cria a classe que vai o destruir, que é o proletariado, são os trabalhadores. Isso, se eu não me engano, é uma passagem do Manifesto Comunista. O capitalismo ele cria a classe que vai o derrubar. Os trabalhadores organizados em classe, que é o proletário, vai derrubar o capitalismo. Isso não tenha e disso eu não tenho dúvidas, tá? Que isso vai acontecer, a derrubada do capitalismo pelos trabalhadores, tá? Pode ser que eu não veja isso, mas eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Bom, então para se manter, o capitalismo busca formas de obter lucro, tá? Porque essa é a doutrina principal do sistema capitalista, que é obter lucro a qualquer custo, menos o custo de dinheiro, porque se eles gastarem para obter lucro não vai dar muito certo, né? Então assim, eles não estão nem aí para o ser humano, não estão nem aí para o meio ambiente, e aqui eu entro, a causa principal é o ser humano, certo? Mas aqui eu entro para falar um pouco sobre o meio ambiente, que a culpa de o meio ambiente estar do jeito que está é do sistema capitalista, é das grandes empresas, é dos grandes latifundiários que poluem o meio ambiente e não pagam nada por isso, porque o governo, o Estado está do lado deles, esse Estado burguês, que finge que é democrático, mas não agrada ninguém, apenas a elite burguesa que impõe os seus interesses sobre a classe mais baixa. Bom, então para se manter, o capitalismo busca formas de obter lucro, beleza. E uma dessas formas que o capitalismo encontra para se manter é a própria guerra. E eu vou te explicar isso. Em 1917, por incrível que pareça, não aconteceu só a Revolução Russa, tá? Mas brincadeiras à parte, em 1917, né, quando o capitalismo se consolida então, de fato, nós estamos nos encaminhando para o final da Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914 e vai acabar em 1918. Bom, então os Estados Unidos, que é o pior país do mundo, diga-se de passagem, vê uma forma de conseguir dinheiro mais do que eles já têm. E o que eles fazem? Bom, como os países que participaram da Primeira Guerra Mundial
estão totalmente devastados e destruídos por causa da guerra. Os Estados Unidos, que não estão devastados e têm muito dinheiro, oferecem empréstimos a esses países. Mas aí alguém pode pensar, nossa, os Estados Unidos é muito bonzinho, oferecendo dinheiro para os países se reconstruir depois da guerra. E quem pensa dessa forma está equivocado de tal modo que eu não sei explicar. Porque se você pensa assim, você precisa entender que os Estados Unidos é um país capitalista, imperialista, que só visa lucro, tá? Então o que eles fazem? Eles emprestam esse dinheiro, né, para esses países, só que eles, né, emprestam a altos juros. Isso faz com que se crie dívidas entre os países devastados e os Estados Unidos que duram até hoje, essas dívidas, e é isso que mantém, entende? O sistema capitalista e os Estados Unidos. Então, o capitalismo hoje materializado na forma de Estados Unidos depende da guerra para se manter. É uma das ferramentas que o capitalismo encontra para continuar explorando os trabalhadores. E se a gente não se organizar de fato, não entender a conjuntura atual, entender que esse sistema é ruim para nós não vamos nunca acordar desse transe. E é isso que as classes dominantes querem, que a gente fique à mercê delas, que a gente não acorde, que a gente não se rebele. E a rebelião, a revolta, a rebeldia é a salvação. É isso que a gente tem que ter. A gente tem que ser rebelde. Porque enquanto o capitalismo existir, existirá miséria, existirá pessoas passando fome. E, pois é. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e mostra para ele que esse é um sistema falho e que nunca vai dar certo, tá? Pode dar certo para as classes dominantes, mas para o povo pobre, trabalhador, nunca vai ser bom. Então é isso, até a próxima e tchau.